Você. Segundou, pessoal. Segunda-feira, semana nova, dias novos. Nada pode ser igual. Nosso Deus faz tudo novo todo dia. E hoje eu estava orando de manhãzinha cedo, orando por tudo, por todos. Aquelas orações que você começa agradecendo e vai seguindo o padrão. Vai louvando, vai adorando, e depois você agradece mais e diz: Senhor, Tu és o meu tudo, a minha fortaleza, aquele em quem eu confio, obrigada pelos livramentos, e de repente você começa a perceber que as lutas que você está passando não foram piores, porque o nosso Deus estava conosco, do nosso lado, nos protegendo, nos guardando, aliviando todas as dores e fazendo com que a gente se sentisse guardado, protegido, amado. E é nessa manhã de um início de semana, de um início de mês, onde todas as possibilidades de uma vida nova aparecem quando a gente olha para Cristo e consegue ver tudo que Ele tem feito, tudo que Ele tem derramado, e a gente começa a agradecer e ver tantos livramentos que Ele tem nos dado. Mas nós também paramos para pensar e entender que Deus está conosco e que Ele nos deu a vitória através do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. E aí tem uma coisa específica em cada batalha que nos prepara para as guerras da vida, para as lutas, para os desafios. E Deus prepara para nós, através do seu Filho, as armas certas para cada situação da vida. E eu tenho armas que se encaixam perfeitamente em mim. E eu vou usar essas armas na luta contra o mal, na batalha espiritual que nos cerca, que me cerca. E aí você não tente usar as minhas armas espirituais, as minhas ferramentas. Use as suas. Aquelas armas que Deus te deu para que você viva o melhor de Deus nessa terra, para que você coma e para que você entenda que tudo está no controle das mãos do nosso Deus, que tudo passa por Ele, inclusive as lutas, batalhas e desafios para nos aperfeiçoar na guerra, para que a gente não cometa muitos erros e não desista, porque a vitória é certa. E aí a gente falou semana passada sobre a armadura de Deus, que é um equipamento completo de batalha, ideal para preparação espiritual diária. Todo dia você precisa estar revestido, um equipamento de defesa contra as ciladas do inimigo, construir hábitos fundamentados na palavra de Deus, ser disciplinado, lutar e guerrear com as armas de Cristo. Eu falei também sobre autoridade em Cristo Jesus. Conheça a sua posição, conheça a sua identidade, duvide da autoridade espiritual do inimigo contra a sua, porque você está forjado em Deus, aleluia. Aquele que te preparou já venceu a guerra, aleluia. Então nós temos só que estar preparados e resistir. Você tem proteção divina, fortaleza, refúgio. Não se sinta vulnerável sob o ataque, mas tome a sua posição de defesa. E na hora da batalha, fique na postura defensiva. Não se retraia, mas vença, porque você já é mais que vencedor. Assisti um vídeo muito interessante. Estou preparando a biblioterapia e o vídeo era uma mulher com um cavalo. E o cavalo estava completamente sem sela, sem rédea, sem nada. Estava livre. E aí ela chega, sem nada na mão também, e ela finge que está colocando a rédea nele, finge que abotoou, né, lá as presilhas que são necessárias para que a rédea fique firme dele. E aí ela supostamente
ela puxa ele sem nada na mão, sem nem nada, sem rédea colocada, sem nada, ele continua livre. Mas a mente dele estava tão acostumada a fazer a repetição daquele movimento que ela finge puxar ele e ele vai andando como se ele estivesse preso. Muitas vezes a porta da sua gaiola está aberta, mas você não consegue sair porque você está na sua mente preso mesmo quando a porta está aberta e você é livre. Resista aos ataques espirituais da sua vida, trazendo para dentro da sua mente uma nova consciência. Tem uma figura também ilustrativa de um elefante amarrado numa estacazinha bem pequenininha com um cordão. E ele continua parado lá, imóvel, porque ele não tem noção da força que ele tem e que ele é capaz de arrancar aquela estaca, quebrar aquele cordãozinho e ficar completamente livre. Muitos de nós estamos nessas posições, livres, mas com a mente de um prisioneiro. Então você precisa renovar a sua mentalidade e viver a novidade que Cristo tem para nós. Resista aos ataques do inimigo. As armas práticas da batalha estão à sua disposição. Ou nós não sabemos usar as armas que Deus colocou para que a gente use, ou nós não estamos preparados de jeito nenhum para a guerra, ou nós não sabemos o Deus que temos. Nós temos armas, nós somos preparados e nós temos um Deus que pode tudo. E nós não podemos esquecer a vitória através do sangue de Jesus, a obra consumada através de Cristo, a batalha já ganha. Lembre-se da vitória de Cristo sobre a sua vida, sobre a minha vida. Deus te abençoe, Suzy. Muito obrigada pela sua palavra. Glória a Deus. Nós temos que saber e ter na nossa mente, no nosso pensamento, e saber que somos mais que vencedores todos os dias. Mesmo que tudo pareça que está dando errado. Eu tive uma experiência com Deus tremenda esse final de semana. Uma resposta maravilhosa de que mesmo que eu não esteja vendo nada, mesmo que eu esteja sendo perseguida, mesmo que eu não seja acreditada, mesmo que eu esteja sendo desprezada, mesmo que eu esteja na escuridão de não enxergar nada, parece que está acontecendo nada, e os obstáculos se levantam, nós vamos conquistar o projeto, porque Deus está conosco. Nós já temos vitória, porque Deus é fiel. Nós já sabemos a postura que temos que estar e não desistir, apesar de todo o desânimo, de toda dor, de toda fraqueza, de enxergar tudo de forma horrível. Mas eu quero te dizer que vai valer a pena no final, vai valer a pena, porque Deus não nos desampara, Deus é justo, Deus é juiz, Deus é Senhor, e nós estamos nos colocando na posição para vencer as ciladas deste mundo. Eita Deus! E sabemos que eu posso me agarrar em Cristo, porque Ele é fiel para cumprir, aleluia. E Ele é Deus que pode tudo. Deus te abençoe, Deus te guarde. Que o Senhor te guarde, que o Senhor te use e que nós estejamos revestidos com as armas que Deus nos deu, armas espirituais, oração, visão, dons, ferramentas. Use-as quando for preciso e saiba que Ele já te deu aquilo que você precisava e Ele não deixará que nenhum mal chegue à tua tenda. E nós vamos ver os milagres de Deus nas nossas vidas. Tenhamos uma boa semana, paz de Cristo esteja no seu coração. Permanece firme.
Coloque sua cabecinha para funcionar e veja que Ele continua sendo Deus. Deus te abençoe. Beijo enorme no seu coração. Bom dia, boa semana e a paz do Senhor esteja contigo. Amém. Tchau, pessoal. Deus te abençoe.